Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e desta feita para fazer aquilo que eu arriscaria a dizer que é a maior parte dos canais que falam sobre programação ou linguagens de programação e desenvolvimento falam nestas alturas do ano. Nós estamos a chegar ao final de 2019, a altura em que estou a fazer este vídeo, portanto, para quem já estiver a ver em 2019, vale na mesma, e normalmente faço um balanço daquilo que será provavelmente as tendências de futuro no que diz respeito às linguagens de programação para o ano que aí vem e não só, para o futuro mais próximo. E como não poderia deixar de ser, eu trago aqui também a minha opinião pessoal e não obrigatoriamente por um escalonamento sequencial muito bem ponderado de todas as linguagens. Isto é, eu não vou começar da última para a primeira como se não houvesse ali algumas nuances pelo meio. Algumas linguagens de programação estarão, na minha opinião, mais ou menos no mesmo pé de igualdade. É importante, no entanto, referir que aquilo que eu vou aqui expressar como opinião própria tem muito a ver com aquilo que é a demanda do mercado de emprego, ok? Então é importante que vocês fiquem com esta referência. Não é simplesmente pelo facto de eu achar que a linguagem é bonita ou feia ou mais interessante ou menos interessante, mas sim porque tem uma enorme demanda no mercado de trabalho. Então, começando de baixo para cima, eu arriscaria a dizer que ainda continua a ser válido apostarem na aprendizagem do C e do C++. Diriam alguns críticos a esta altura que eventualmente quer uma quer a outra linguagem estariam praticamente mortas no mundo do desenvolvimento. No entanto, há algumas tecnologias que têm estado a surgir no mercado que estão novamente a reavivar o aparecimento destas linguagens. Eu falo mais especificamente sobre a realidade virtual e pelo facto também de, no caso da linguagem C, ela continuar a ser a base criativa para que novas linguagens de programação possam surgir e vão beber a sintaxe dessa linguagem. No caso do C++, continua a ser imbatível, especificamente nessa área da realidade virtual, incorporado dentro de motores gráficos, como é o caso do Unreal, por exemplo, e portanto continuam a ser algumas linguagens de programação com demanda no mercado e que já foram dadas como mortas há muito tempo, mas que continuam aí a bater. E portanto não será uma aposta completamente perdida se vocês quiserem aprender estas linguagens em 2019. Logo a seguir, e vamos subindo na nossa escala, temos o Kotlin. Kotlin é uma linguagem criada pela Google a partir do Java e que, de acordo com os analistas, será a linguagem que irá ser adotada por todos os programadores no segmento Android. E nós sabemos como o mercado comercial funciona e, eventualmente, daqui a alguns anos, vamos ter a Google a lançar um sistema paralelo ao Android para que, em termos comerciais, tenhamos uma novidade, quando na prática às vezes as novidades não são assim tão grandes, e de qualquer das formas para dizer o quê? Que será com certeza Kotlin uma linguagem a ter em conta, porque neste momento em que estou a fazer este vídeo o Kotlin surgiu há alguns meses, eventualmente um pouco mais, mas está a ser cada vez mais adotado como a linguagem preferencial para desenvolvimento para Android. Portanto, Kotlin será também algo interessante, não esquecendo que de facto é uma linguagem direcionada para o desenvolvimento mobile e especificamente para Android. Da mesma forma que temos no caso do iOS o Swift, o Android tinha o Java e o Android SDK como linguagens principais, migrou entretanto para Kotlin, continua a ser possível programar em Java. O mesmo aconteceu com o Swift. Anteriormente, quem queria programar para iOS utilizava Objective-C. Neste momento o Swift é a linguagem preferencial para quem quer desenvolver para a plataforma móvel da Apple. Temos depois o Go. O Go, apesar de ser uma linguagem de programação pouco conhecida, é de facto também uma linguagem de programação que não é muito simples, mas há indicadores que parecem indicar que esta linguagem tem algum futuro. É uma linguagem de programação também criada pela Google, em código aberto, utiliza a sintaxe do C, como podem também perceber pelo início deste vídeo, é por isso que também o C é importante. É uma linguagem compilada e está especialmente dedicada para a execução de código concorrencial.
portanto multitask basicamente. Não é uma linguagem muito conhecida, como eu tive a ocasião de referir, mas para alguns aspectos da área da programação é uma linguagem a ter em conta para quem quiser pesquisar, a GoLanguage, que poderão facilmente encontrar também no Google. Bom, depois temos o PHP, que é uma linguagem adorada e odiada, eventualmente 50-50. É uma linguagem que já está no mercado há muito tempo, continua a ser muito utilizada, tem uma presença muito grande na web, porque é uma linguagem para desenvolvimento de aplicações dinâmicas para a web. E porquê? Porque continuamos a ter muitas páginas de internet criadas a partir de frameworks que estão baseados no PHP, como é o caso do WordPress ou temos também, por exemplo, o Joomla, temos o Moodle, muitas plataformas criadas em PHP ainda a funcionar. Por conseguinte, existe também uma demanda muito grande por parte do mercado para a linguagem PHP, sendo o facto que o PHP é uma linguagem um pouco mal amada, porque é muito confusa, muito misturada com outros conceitos da web, como é o caso do HTML, o JavaScript, o CSS e com web services, etc. E, por conseguinte, apesar disso, o PHP continua ainda a ser uma aposta relativamente segura, porque continua a haver mercado de trabalho para quem dominar o PHP, nomeadamente naquilo que diz respeito ao domínio de algumas frameworks, que iremos falar depois no final deste vídeo. Temos depois o Java. O Java continua também a sobreviver com o passar dos anos. É uma linguagem já bastante antiga, mas que continua a ter uma demanda muito grande no mercado. O Java é fundamentalmente utilizado para a criação de aplicações desktop e também para algumas aplicações web. É uma programação orientada por objetos, muito semelhante ao C#. Eles estão ali mais ou menos no mesmo patamar de demanda. Se forem procurar nos websites com procuras de emprego, ofertas de emprego, vocês vão encontrar muita demanda para programadores de Java. Porquê? Não só para a manutenção, fundamentalmente para a manutenção de aplicações que já estão a ser utilizadas pelas empresas, mas porque há empresas que de facto estão ainda muito agarradas à linguagem Java. E por conseguinte, para todos aqueles que gostam de uma linguagem mais técnica do que propriamente o C#, então o Java será eventualmente a linguagem em que deverão apostar, porque de facto não terão dificuldade em arranjar emprego se quiserem estudar Java. Temos ainda o C#. O C# é uma linguagem de programação que continua a dar cartas. A Microsoft tem feito um esforço muito grande para continuar a dar ao C# aquele perfume de uma linguagem de programação extraordinariamente versátil, e de facto é. O C# começou por ser uma linguagem para desktop, depois inserida dentro da tecnologia ASP.NET, passou a ser uma linguagem também para a produção de conteúdos dinâmicos para a web e, entretanto, com a agregação de outras plataformas, passou a ser uma linguagem multitask, basicamente. Nós podemos utilizar o C# para programação para desktop, podemos utilizar para programação para a web através da tecnologia ASP.NET e também da mais recente ASP.NET Core. Temos o C# incluído dentro da plataforma Xamarin, que permite criar aplicações móveis, e temos ainda o C#, por exemplo, a ser utilizado como linguagem de programação por excelência para motores gráficos, como é o caso do Unity, em que poderão criar jogos AAA, isto é, jogos de categoria comercial, com esta fantástica linguagem. É uma linguagem de programação relativamente simples de aprender, um ponto de lançamento muito interessante para quem quer estudar depois outras linguagens de programação um pouco mais robustas ou mais específicas para determinadas funcionalidades. Porquê? Porque o C#, mais uma vez, como acontece com a maior parte das linguagens de programação, é baseado na sintaxe da linguagem C e, neste caso concreto, tem por trás a funcionar aquela que é, porventura, a framework mais forte que existe neste momento no mercado, que é a Net Framework da Microsoft. Bom, depois temos então o Python. O Python está praticamente no topo da lista. Porquê? Porque é uma linguagem de programação que, embora não seja muito recente, está a ganhar um volume de adeptos enorme e por duas ou três razões muito específicas. Em primeiro lugar, é uma linguagem de muito alto nível. O que é que isso significa? Significa que é uma linguagem que nós conseguimos praticamente ler sem perceber de programação. Da mesma forma que é uma linguagem
extraordinariamente rápida em termos de processamento e é por isso utilizada para processamento de dados, Big Data basicamente. Estamos a falar de processamento de muita informação. O Python é a linguagem que está na moda neste caso. E não é só na moda, porque de facto o Python é extraordinariamente rápido para o processamento de informação. Na maior parte dos casos, quando falamos em inteligência artificial e todos os aspectos que estão relacionados com a área do desenvolvimento, na área da tecnologia relacionada com a inteligência artificial, estamos a falar fundamentalmente da utilização de Python, precisamente pela sua enorme capacidade e versatilidade em tratamento de dados. E finalmente o JavaScript, que em minha opinião e na opinião da maior parte dos websites que falam sobre a área de desenvolvimento, é de facto a linguagem de programação que toda a gente deve apostar no futuro. E porquê? Apesar de ser uma linguagem de programação extraordinariamente confusa no que diz respeito a gosto e não gosto por parte dos programadores, o JavaScript veio para ficar, porque tem por trás de si a funcionar um conjunto de novas frameworks que abriram um novo espaço na área do desenvolvimento para a web. A web vai com certeza o futuro na área do desenvolvimento. O JavaScript desempenha um papel fundamental não só pelas frameworks que estão relacionadas com a parte do front-end, nomeadamente Angular, React.js, Vue.js, etc., mas também, fundamentalmente também, pelo facto de já ser possível utilizar JavaScript do lado do servidor através de frameworks, como é o caso do Node.js. Então, JavaScript é muito provavelmente a melhor aposta que vocês deverão fazer se querem aprender uma linguagem de programação com muita demanda de mercado, porque vai ser de facto no futuro uma linguagem de programação com muitos empregos disponíveis. Quem não gosta de JavaScript, até porque é uma linguagem fraca em termos de tipificação, portanto não há variáveis, pode sempre optar por uma experiência de TypeScript, que é uma experiência interessante desenvolvida pela Microsoft, que permite criar scripts de JavaScript numa forma mais parecida ou mais aproximada com a programação orientada por objetos, mas de facto por um ou por outro caminho o JavaScript é sem dúvida nenhuma a linguagem de eleição no momento para quem quiser avançar no mundo do desenvolvimento. Eu não poderia deixar de terminar este vídeo referindo aqui que depois há um conjunto de tecnologias às quais vocês não podem ficar indiferentes. A utilização de frameworks, qualquer uma das linguagens, eventualmente quase todas, terão frameworks associadas. O que é que são as frameworks? São pacotes pré-concebidos e pré-estruturados no sentido de vocês poderem desenvolver as vossas aplicações não a partir do zero, mas tirando partido de um conjunto de funcionalidades que vos são dadas por essas frameworks, portanto por esses pacotes. Estamos a falar de imensas coisas. No caso do PHP estamos a falar do Laravel, do Symfony, CodeIgniter para quem quer utilizar uma framework mais simples. No caso do Node.js e no caso do JavaScript, Node.js, React.js, Angular, Vue.js, etc. E portanto há aqui muita atenção a ter em relação a essas frameworks, porque por vezes não chega só apenas escolher a linguagem de programação, mas sim escolher também a framework mais adaptada àquilo que são as demandas do mercado de trabalho. É importante vocês também terem um conhecimento relativamente básico do que é que são os Cloud Services. Cloud Services neste momento estão a ter uma grande implantação no mercado. Porquê? Porque as empresas estão todas elas a migrar cada vez mais os seus serviços para a cloud, e neste caso estamos a incluir aqui as ofertas diversificadas que existem por parte, por exemplo, da Microsoft, que é com o seu Azure, o Cloud Service Azure, como lhe querem chamar. Temos também a poderosíssima Amazon com o Amazon Web Services, temos a Google Cloud, temos, enfim, um conjunto de novidades que vão surgir com certeza em 2019 relacionados com a cloud, por parte, por exemplo, da Oracle, que comprou a Red Hat, e portanto temos aqui muita informação relacionada com Cloud Services. E porquê? Porque muitos automatismos na área do desenvolvimento vão começar a estar muito associados com os serviços na cloud, serviços na nuvem, portanto a desmaterialização dos servidores que habitualmente nós tínhamos eventualmente instalados em empresas vão estar todos localizados na cloud, e portanto devemos estar preparados para essa novidade. E associado a isso também há algumas outras realidades tecnológicas que são muito importantes, o caso de ambientes de programação do género containers, o caso do Docker, por exemplo, que é o caso mais flagrante em que os paradigmas da criação de
pacotes e de imagens, etc. Portanto, há muita informação sobre essa matéria que vocês deverão explorar, porque as tendências de mercado são nesse sentido. Depois, a internet das coisas, ou IoT, Internet of Things, é algo que também está a surgir com muita força. Isto é, nós hoje em dia deixamos de ter acesso à internet a partir apenas dos dispositivos tradicionais, como era o caso do computador ou dos smartphones e dos tablets. Começamos a ter acesso à internet a partir de outros dispositivos, nomeadamente eletrodomésticos, os automóveis, os wearables, os relógios, as máquinas fotográficas, etc. Portanto, começamos a ter a Internet of Things, a internet das coisas, a diversificar-se, e por conseguinte existem algumas tecnologias especificamente mais direcionadas para essa área que vocês também deverão ter em atenção. Web Services continuam a ser também uma realidade muito importante, isto é, a capacidade que nós temos hoje em dia de fornecer informação através da web a aplicações que por natureza não deveriam comunicar entre si, mas que através de um mecanismo de web services poderão fazê-lo, e portanto convém vocês também darem uma vista de olhos a tudo isto. Como podem observar, existem aqui no final deste vídeo um conjunto muito diversificado de possibilidades. A escolha é sempre muito complicada. Agora, o único conselho que eu vos consigo dar é o seguinte: ninguém consegue dominar estas linguagens todas, nem de perto nem de longe. Então aqui a escolha será sempre vossa, e terá que ser uma escolha baseada em critérios que não são só os critérios do vosso gosto pessoal, mas também aqueles critérios que dizem respeito à área profissional que querem eventualmente seguir. Se pretendem seguir a área da programação como hobby, qualquer uma destas linguagens pode resolver os vossos problemas. Se querem ir para a área dos jogos, desenvolver algumas brincadeiras com jogos, se calhar o C# para poderem entrar pelo Unity e ter ali uma linguagem de programação relativamente simples. Se querem ir para a web, eventualmente o PHP, mais simples de aprender, se calhar, do que propriamente o ASP.NET, mas há aqui escolhas para toda a gente, e por conseguinte aquilo que eu vos aconselho de facto é estarem atentos, irem acompanhando as novidades que vão surgindo ao longo do ano. Vamos ter um ano, por exemplo, com o lançamento da Microsoft do Visual Studio 2019, estará para surgir aí. Também dentro da Microsoft vamos ter o ASP.NET Core 3, com novidades no que diz respeito não só às plataformas web, mas também ao regresso em força, pelo menos promete assim a Microsoft, do desenvolvimento de aplicações de desktop em C#, e portanto há muita novidade a surgir sistematicamente, dia após dia, nesta área do desenvolvimento. Espero ter contribuído para vos criar alguma confusão natural na cabeça, para vocês depois, a partir desta minha análise, poderem também ir fazer a vossa pesquisa e então prepararem o vosso ano de 2019 no que diz respeito às vossas aprendizagens. Força e até ao próximo vídeo.